Bom dia mais uma vez. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você se sentir sozinho? Você costuma se sentir abandonado? Sente talvez que ninguém se importa? Você já teve essa sensação de que eu vim sozinho para esse mundo e talvez eu vá embora sozinho de novo? E talvez a vida não faça muito sentido porque eu me sinto só. Mesmo com pessoas ao nosso redor, você já sentiu que você está sozinho? Eu quero começar hoje com essa reflexão e a gente continuar falando acerca do que nós começamos na semana passada, que nós começamos a falar sobre a grande comissão. Repita comigo, a grande comissão. Mais uma vez, eu sempre vou bater nessa tecla de que a igreja, ela existe para duas coisas. E a primeira coisa é para obedecer o grande mandamento. Repita comigo, o grande mandamento. Qual era o grande mandamento? Amar a Deus e amar as pessoas. A igreja existe para amar a Deus e para amar as pessoas. E um segundo aspecto para a qual a igreja existe é a grande comissão. O que é a grande comissão? Fazer discípulos. Na verdade, é ser e fazer discípulos de Jesus. Eu sempre vou falar isso porque essa é a maior motivação da vida da igreja. E a igreja que eu falo não é a igreja metodista livre, é a igreja de Cristo, é a igreja invisível, é a igreja, eu ia falar universal do reino de Deus, mas não é aquela universal lá. Vocês entenderam, né, gente? Igreja universal no sentido de todos os discípulos de Jesus. Porque esta igreja invisível não tem placa, não tem dono, não tem CNPJ, é uma igreja celestial. E esta igreja existe para cumprir o grande mandamento e para cumprir a grande comissão. Então, nós desgastamos muitos domingos falando acerca do grande mandamento, falando de amor, falando de amar a Deus, de amar as pessoas, de expressar como Jesus expressou, de todas as dificuldades, uma série de coisas que envolve o amor. E agora nós estamos começando um caminho de falar bastante, até saturar, acerca do grande mandamento que é ser e fazer discípulos do Senhor Jesus. Deixa sua Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Eu quero ler rapidamente com vocês. Mateus 28, 16 ao 20. E está dizendo o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram.
Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu só vou pincelar o que já falamos semana passada, mas a gente entendeu o contexto que está inserido esta passagem. Jesus havia morrido, depois ele havia ressuscitado, e aí ele apareceu aos seus discípulos. E aí ele teve uma conversa com eles, no monte, falando acerca de como seria agora. Porque a partir do momento que os discípulos viram o Jesus, o Mestre, o Senhor, que havia curado enfermos, que havia expulsado demônios, que havia perdoado pecados, que havia pregado o Evangelho com ousadia, com intrepidez. Agora este mestre, ele é assassinado numa cruz, mesmo prometendo que ele ressuscitaria. Está dizendo o texto que quando viram ele, o adoraram. Mas está dizendo que alguns duvidaram. Duvidaram. E esta dúvida é um detalhe muito importante no que diz acerca da grande comissão. Porque todos nós, até os dias de hoje, sofremos crises de fé. Eu e você sofremos crises de fé. Quem aqui já duvidou? Levanta sua mãozinha. Quem aqui já duvidou que Deus está presente? Quem aqui nunca duvidou se Jesus realmente estava cuidando da sua vida quando você não tinha mais dinheiro na conta para pagar o seu boleto? Ou quando você via uma pessoa doente e você não sabia mais que recurso buscar? Ou quando você sentia um vazio tão grande, sentia um abandono, sentia uma coisa de mesmo tendo gente perto de mim, eu me sinto só, eu já não sei mais o que fazer, então talvez é melhor deixar de existir. Nós temos crises de fé. Nós temos crises de fé. E dentro deste cenário, Jesus ordena aos discípulos que façam discípulos. Curiosamente, né, de novo, só falando rapidinho aí, muitas vezes quando a gente está em crise de fé, normalmente fala, vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, vai buscar ajuda, vai fazer alguma coisa, vai na igreja. Mas Jesus está dizendo, vai e faça discípulos. E a sua crise de fé não vai ser nada, perto da glória que você vai ver, de uma pessoa sendo transformada, de um pecador se arrependendo, de um enfermo sendo curado, de boas novas sendo anunciadas. Talvez você já esteja cansado de ouvir que Jesus morreu na cruz, no seu lugar. Tem pessoas que nunca ouviram. E quando você vê uma pessoa que ouve pela primeira vez esta mensagem, aqueles olhos brilham, aquele coração se renova, aquela vida renasce. E quando você tem o prazer de testemunhar disso, as suas crises de fé, elas vão embora. Mas a gente não quer experimentar isso. A gente quer ficar olhando para as nossas crises, do quão grandes são os nossos problemas. E aí, correndo para o nosso texto, nós falamos acerca da, do motivo da nossa missão, da motivação dessa missão que Jesus nos deu. Isso foi o primeiro ponto que a gente conversou. E aí, este motivo se dá pela autoridade que foi dada a Cristo. Ele se aproxima e ele fala: toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Toda. Esta autoridade que curou enfermos, que expulsou demônios, que perdoou pecados, que salvou sua vida, transformou sua vida, que pregou o evangelho, te chama a pregar. Esta autoridade está sobre você. Esta autoridade é a sua motivação para você ir e fazer discípulos. Muitas vezes temos medo. A crise de fé nos dá medo por quê? Eu não sei a Bíblia. Eu não sei falar. Eu não sei evangelizar. Eu não sei
isso, eu não sei aquilo, eu não sei orar, eu não sei conversar, eu não sei nada. Jesus não está falando para você ir em seu nome. Jesus não está dizendo para você ir com o seu conhecimento. Jesus não está dizendo para você ir com a sua autoridade. Jesus não está dizendo para você ir com a sua capacidade. Jesus está dizendo para você ir com esta autoridade que lhe foi dada. Esta autoridade que ordena as águas que se espalhem para que o povo atravesse o mar vermelho. Esta autoridade que fala para uma mula conversar com Balaão e esta mula obedece e fala com Balaão. A autoridade esta que ordena que seres malignos vão embora de uma pessoa possessa e estes seres vão. Esta autoridade está sobre você. E mesmo que você não tenha nada para oferecer, você não precisa contar com o seu conhecimento ou com a falta dele, mas você tem que contar com esta autoridade. A nossa motivação é a autoridade de Cristo e, por outro lado, o relacionamento, porque está dizendo que Jesus se aproximou deles. Jesus está próximo da gente. Jesus está caminhando com a gente. Como? Por meio do Espírito Santo. Este relacionamento, esta autoridade, é que nos convida para ir. Não é o que você faz, o que você pode fazer, o que você sabe, o que você não sabe. E essas coisas que todo mundo tem dentro de si, essa insegurança. Este é um ponto. O segundo ponto que nós falamos é sobre o foco da missão. A missão que Jesus nos deixa tem um foco muito claro, tem uma clareza muito grande, que é o quê? Ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. E aí nós falamos do verbo ir. O ide, o vão fazer discípulos, é uma ordem. Na língua portuguesa está expressa como uma ordem. Mas um contraste interessante é que na tradução grego, que é a língua original que foi escrito, o verbo ir não está no imperativo, no sentido de uma ordem. O verbo ir está no gerúndio, que é uma ação não acabada, é uma ação que está em andamento. Traduzindo, no original está escrito indo, façam discípulos. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Enquanto vocês comem, façam discípulos. Enquanto vocês descansam, façam discípulos. Enquanto vocês trabalham, façam discípulos. Enquanto você é pobre, faça discípulos. Enquanto você é rico, faça discípulos. Enquanto você está doente, faça discípulos. Enquanto você tem saúde, faça discípulos. A implicância da grande comissão é que não se trata de um programa onde nós juntamos pessoas. Agora aqui nós vamos fazer um discipulado. Agora nós vamos sentar para a gente conversar e depois a gente sair da igreja para conversar com as pessoas na rua, para evangelizar. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. O evangelismo, os programas, as atividades da igreja fazem parte. Mas não é só isso. O indo, fazer discípulos, implica no estilo de vida, independente do seu momento. Independente do seu momento. Agora eu estou muito ocupado, mas eu pergunto, quando você vai estar desocupado? Agora eu não tenho tempo, e eu pergunto, quando você terá tempo? Jesus também não tinha tempo. Mas ele fez discípulos. Os apóstolos não tinham tempo, mas eles fizeram discípulos. Os pais da igreja, os patriarcas, não tinham tempo, mas fizeram discípulos. A igreja moderna, do período da Idade Média, não tinham tempo, mas fizeram discípulos. A igreja posterior do Renascimento, após a Revolução Industrial,
não tinha tempo, mas fizeram discípulos. Você acha que você não tem tempo? Na Revolução Industrial, os grandes empresários mandavam a população trabalhar dia e noite. E no fim de semana, mandavam trazer as crianças para trabalhar o dia inteiro nas indústrias. E você acha que você não tem tempo? E sabe o que salvou a vida dessas crianças? Foi quando a igreja entra em cena. Fala, as crianças não vão trabalhar. Os crentes não vão trabalhar de domingo. Domingo é dia de estudar a Bíblia. Domingo é dia. A igreja não ensinava somente Bíblia. A igreja ensinava história. A igreja ensinava matemática. A igreja ensinava gramática. A igreja ensinava tudo. Por quê? Porque não tinha escola. E os grandes empresários, por que vocês vão deixar as crianças estudantes têm que trabalhar? Justamente para as crianças não precisar ser escravas, elas vão estudar. E domingo era um dia sagrado de estar na igreja. O que tem escravizado nossas crianças hoje? Percebam que, se nós falhamos hoje, se nós falhamos nesta geração, o ID, a comissão de fazer discípulos, nós falhamos uma geração inteira. Nós só temos esta geração. Quem vai fazer na próxima? Se as nossas crianças hoje não são ensinadas, se os nossos adolescentes hoje não são ensinados, quem vai fazer? Se nós perdemos uma geração, nós perdemos todas. A igreja só está de pé hoje, porque pessoas do passado obedeceram ao ID, à grande comissão, e fizeram discípulos. Fizeram discípulos. Seu estilo de vida. Trazendo essa pincelada de hoje, ou seja, da semana passada, hoje eu quero abordar um segundo aspecto do foco. Nós ainda estamos na segunda divisão da nossa mensagem. O primeiro aspecto do foco era sobre esse estilo de vida, sobre o indo fazer discípulo, sobre o independente, se você trabalha muito, se você trabalha pouco, se você estuda, se você não estuda, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tem tempo, se você não tem tempo, se você tem saúde, se você não tem saúde. Independente. Jesus está dizendo, vá e faça discípulos. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, um segundo aspecto que eu gostaria de tratar, né, dentro deste foco que nós temos, é o batismo. Indo, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, esse ano nós tivemos pessoas se batizando. Nós tivemos vidas se rendendo ao nosso Senhor Jesus. Nós tivemos na nossa comunidade pessoas se arrependendo dos seus pecados e buscando uma nova vida em Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. E aqueles que vêm sendo acrescentados, estes devem ser discipulados, por quê? Para que estes novos discípulos façam outros discípulos. Alguns aqui entendem que o batismo é uma porta de entrada. Alguns entendem que o batismo é uma cerimônia onde a sua vida espiritual começa, mas não é. O batismo é uma confirmação do que já aconteceu dentro de você. E aí, por que é interessante pensar no batismo? Você fala assim, quem é batizado é discípulo de Jesus? Não necessariamente. Mas o discípulo de Jesus deseja se batizar. Porque ele conhece as Escrituras. Porque ele aprende os preceitos de Deus. Ele aprende a palavra e ele entende que ele precisa obedecer. O batismo é uma ordem. Mas nem todos que se batizaram são necessariamente discípulos. E nós vamos entender o porquê. Precisamos prezar por isso a importância do batismo, não somente para mostrar números, não somente para mostrar na igreja tem um sistema de um banco de dados onde a gente escreve lá o nome completo do fulano, número do telefone, o endereço que mora.
data de nascimento, data de batismo, data que foi recebido aqui como membro. Mas não é por isso que nós fazemos. Não é para isso que nós fazemos. Nós fazemos por quê? O batismo é para anunciar que o reino de Deus está sendo estabelecido na nossa comunidade. O batismo não é um rito religioso, uma cerimônia religiosa. O batismo é um anúncio de uma boa notícia. Que notícia? O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo é o segundo aspecto do foco da missão. Então, o primeiro foco da missão é ser e fazer discípulo, é fazer discípulo, enquanto você vive. O segundo aspecto é o batismo, para a anunciação, para o evangelismo, para alcançar outras pessoas. E terceira coisa, acerca do foco da nossa missão, nós temos o ensino. Ensino. Lê comigo a primeira parte do versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Tem que ensinar o quê? É para ensinar o quê? Para ensinar o quê? É para ensinar tudo o que Jesus mandou. Tudo o que Jesus mandou. Ah, mas eu não sei nem 5%. Então ensina o que você sabe. Ah, mas eu não sei nada. Alguma coisa você sabe. E eu não estou falando de conhecimento teológico. Eu vou pedir licença para Yuki. Yuki, já tem alguns meses que você está pregando no culto em japonês. Ela está pregando na frente da igreja. Eu pergunto para você, Yuki, você tem conhecimento teológico? A Yuki não fez teologia, gente. Mas o que ela sabe, ela está ensinando. É um exemplo para nós. Ah, mas eu não sei nada. Você sabe abrir uma Bíblia e ler, né? Sim ou não? Sabe, né? Semana passada eu dei um testemunho. Uns não estavam presentes, mas eu fui visitar a dona Kyoko. De novo, eu vou contar isso. Uma senhora que só fala em japonês. Fui conversar com ela, eu fui junto com o Oscar é testemunho. E aí, conversando, enrolando japonês assim, conversa vai, conversa vem. E aí o Oscar falou para mim, vamos ler um salmo com ela. Eu falei, tá bom. Mas a gente não tava com uma Bíblia em japonês. Aí eu fui no meu celular, pedi para a inteligência artificial me dar o salmo em japonês. O chat GPT, graças a Deus, me salvou ali. Falei, eu vou ler o salmo. Gente, eu fiz uma leitura péssima. Eu fiz uma leitura horrível. Uma criança de 3 anos ia ler melhor do que eu. Porque ler uma Bíblia em japonês é um desafio muito grande. E aqui tem pessoas que falam japonês que vão entender o que eu estou dizendo. E eu falei, o meu esforço é inútil, porque eu não sei nem ler. E quando eu terminei de ler, eu pedi desculpa para a Kyoko-san. Falei, me desculpa, eu não consigo ler decentemente. E ela me disse assim, não se preocupe. Enquanto você estava lendo, eu senti paz no meu coração. Porque não é a minha autoridade, não é o meu poder, não é o meu conhecimento teológico, não são o meu tempo gasto nas salas do seminário, não é minha oração, porque nem orar em japonês eu sei orar. O simples fato de eu abrir o bendito do Salmo e fazer uma leitura mal feita, desde Deus se manifesta. Eu estou falando para encorajar vocês, gente. Não fique olhando para mim do jeito que eu falo. Não fique olhando para mim do jeito que eu oro. Isso aqui é purpurina. Isso aqui é coisa desnecessária.
Eu não preciso falar do jeito que eu falo, eu não preciso orar do jeito que eu oro. Isso acontece porque é o meu jeito de ser, é o meu jeito de falar, não sei, de expressar. Às vezes eu grito um pouco, parece que eu estou nervoso, mas não estou nervoso, é o meu jeito. Tenha ao tanto de conhecimento que eu tenho. Eu estou usando eu como exemplo, porque eu escuto as pessoas falando, ai, eu não sei orar porque eu escuto você orando. Ah, eu não sei falar porque eu escuto você falando. Eu não sei explicar porque eu escuto você explicando. Gente, esquece. Agradeçam a Deus que vocês têm um exemplo. Não que eu seja lá melhor as coisas, né? Mas seja para inspirar e não para amedrontar. O Você sabe abrir uma Bíblia e ler. Quem aqui tem o presente diário? Você tem o presente diário? O devocional? Você sabe abrir o presente diário e ler, né? Sabe? Você pode chamar uma pessoa que está chegando agora, uma pessoa nova na fé, falar: ô Joel, vem cá, deixa eu abrir um negócio aqui, Joel, eu vou ler um negócio para você, eu posso? Você me permite? O Joel fala sim. Aí você lê. Joel, você acha que faz sentido isso? Você acredita nisso aqui? Acredito, não acredito, porque não acredito. Faz uma oração, Senhor, nos ajude a acreditar. Em nome de Jesus, amém. Sabe qual é a maior oração que você pode fazer na sua vida? Socorro, Deus. Socorro, Deus. Uma oração sincera. Senhor, eu não entendo. Me ajuda. Quantas vezes você pediu ajuda para Deus? Quando foi a última vez que você sentou para orar e falar, Senhor, me ajuda a entender? Você tem à sua disposição o Todo-Poderoso, o Deus Onisciente que sabe de todas as coisas. Gente, a gente leu o texto de Coríntios há 2 semanas atrás. Em parte eu conheço, eu não conheço tudo, eu não sei de nada. Mas vocês têm na presença de vocês um Deus que sabe de tudo. O discipulado não é você depender de um discipulador. O discipulado não é você depender de um pastor. O discipulado não é você depender de um líder. Ah, eu preciso de alguém para conversar comigo. Embora seja importante, não estou descartando isso. Mas o discipulado é sobre você aprender a confiar e a depender do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, o bom pastor. Nos nossos grupos de discipulado eu falo, gente, eu não sou o bom pastor. Jesus é, aprendam com ele, não comigo. Se você pode aprender com ele, você pode ensinar o que você aprende um pouquinho a cada dia. Na igreja nós temos irmãos com dificuldade de abrir uma Bíblia. Você que já sabe abrir, você pode ajudar. Na igreja tem irmãos que não conhecem nenhuma música. Você pode ligar para ele, você pode visitar ele, falar, irmão, vamos ouvir uma música junto? Vamos colocar a música do louvor que tocou domingo na igreja, vamos escutar junto? Para ali, 3 minutos dura uma música, gente. 3 minutos, bota ali, fica em silêncio, ouve a música. E aí, irmão, o que você achou da música? Ah, gostei, não gostei. Eu percebi isso, não percebi nada. A gente quer mistificar o discipulado. A gente quer mistificar o ensino. A gente acha que tem que fazer coisas grandiosas. O simples fato de você ensinar uma pessoa. Detalhe, gente. Jesus está falando ensinando-os a obedecer. Jesus não está falando ensine teologia. Jesus não está falando ensine as interpretações bíblicas. Embora sejam importantes, os apóstolos nem tinham a Bíblia. Eles nem tinham isso aqui. Não existia o Novo Testamento ainda, gente.
ensinar a obedecer. Como que você ensina a obedecer? Obedecendo. Conhecimento teológico é importante? É muito importante. É fundamental? É. Eu sou a favor de pastor, tem que estudar no seminário. Não precisa ser uma faculdade formal, mas alguém que quer servir, ele precisa no mínimo estudar. Mas, na verdade, se você é um discípulo de Jesus, e você entende que você precisa ser, e você precisa fazer discípulos, você precisa aprender. Mas se aprende como? Fazendo. Não se aprende a ficar sentado ouvindo. Por que eu sei o que eu sei? Não foi porque eu fiquei sentado ouvindo um monte de coisa. Gente, na teologia se fala muita linguiça. Muita mesmo. Antes do que eu sei hoje é porque eu aprendi fazendo. Ah, Jesus mandou ir, então eu vou. Jesus mandou ensinar, então eu vou, mesmo que eu não saiba. Gente, eu não comecei sabendo, mas eu comecei a saber como? Fazendo. Indo durante a minha vida. Quando eu era um adolescente perdido, eu comecei. Aí eu fui crescendo, 18 anos, fui aprendendo, fui ensinando, fui orando, fui falando, fui lendo. Aí eu cresci mais um pouco. Aí as pessoas iam chegando na minha vida. Eu ia passando por dificuldades difíceis. Gente, vocês querem um discipulador bom? Vocês querem um discipulador bom? São os seus problemas. Os seus problemas vão te aproximar mais de Deus. Ou deveriam, pelo menos, né? Tem gente que tem problema, crises de fé, olha assim, crises de fé. Tem gente que tem crise de fé e se afasta. Mas é na crise que você tem que se apegar nisso, com força. Deus, eu não consigo crer, mas eu vou permanecer. E eu vou ir, e eu vou fazer, e eu vou ensinar. O discipulado. Eu li um livro do Jonas Madureira. O nome do livro é O Custo do Discipulado. E ele diz que o discipulado é uma via de mão dupla. É uma rua que vai e vem. É uma moeda de dois lados. Por quê? Por um lado, você é chamado para ser discípulo. Você é chamado para ser discípulo. Você, eu, cada um de nós, individualmente é chamado para ser discípulo. Ok? Só que você não é discípulo se você não faz discípulo. Por isso que eu falei que todos que batizaram, nem todos que batizaram necessariamente são discípulos. Não dá para ser discípulo se você não faz discípulo. Se você não é discípulo, como que você vai ensinar uma coisa que você não vive? Você vai ensinar o amor se você não ama? Você ensina a obedecer obedecendo. Então, uma coisa não exclui a outra. Você é chamado para ser e para fazer discípulos. Você deixa de fazer um, você deixa de fazer o outro. Lembra sobre amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Que se você não ama a Deus, você não ama o próximo. E se você não ama o próximo, você não ama a Deus. Uma coisa não se exclui da outra. O discipulado é a mesma coisa. Não dá para separar. Ser discípulo e fazer discípulo. As duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas. Precisamos levar a sério a ordem de Cristo. A igreja precisa amadurecer. Precisamos ensinar. Precisamos ser ensinados. Precisamos sair da nossa zona de conforto para cumprir com a grande comissão. Gente, é uma tarefa árdua, eu sei. Não é fácil você investir a sua vida em outra pessoa. Mas você é chamado para ser discípulo, fazer discípulos. Amém? E a terceira coisa é a promessa da missão. Falamos sobre. Semana passada falamos sobre o motivo da missão.
Agora encerramos o foco da missão. E agora a última coisa é a promessa da missão. Lembra que eu perguntei se você já se sentiu sozinho? Leia comigo a última parte do versículo 20. Olha só o que está dizendo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Há uma promessa. Você está com medo? Jesus está com você. Você está se sentindo solitário? Jesus está com você. Você está com dificuldades? Jesus está com você. Você está desesperançoso? Jesus está com você. E mesmo você estando solitário, triste, amargurado, desesperançoso, perdido, faça discípulos, porque Jesus está com você. Esta autoridade não sai de você. Se uma pessoa dentro da sua casa passa mal, a ponto de você ficar desesperado, qual é a sua primeira reação? Vou ligar para o pastor para fazer uma oração por mim. Ou você vai lá e ora. Quando um amigo seu do trabalho fala, olha só, eu tô com um vazio muito grande dentro de mim, eu acho que me falta Deus. O que que você faz? Você, legal, velho. Vai lá na igreja. É isso que você faz? O cara tá ali, ó, te dando um pênalti sem goleiro para você chutar no gol. E você vira as costas, você chuta do outro lado do campo. Não faz isso no seu jogo de futebol, César, por favor. Quantas vezes nós temos omitido o chamado da grande comissão? Mas eu tenho medo, eu não sei o que eu vou falar. Gente, você só abre a boca. Na hora você pensa assim, socorro, Espírito Santo. Pensa assim, ó, como se estivesse caindo assim de um penhasco, fala socorro, Espírito Santo. Mas aí você abre a boca, fala, sabe, Deus quer falar com você. Eu tenho uma palavra para você. Jesus ama você. Jesus morreu na cruz no seu lugar. Você não precisa viver com esse vazio. Você deu assim, ó, na cara de Satanás, gente. Só de você fazer isso. Mas não. Ai, meus problemas. Ai, minhas coisas. Ai, minha falta de tempo. Ai, eu não sei. Né? Gente, a minha alma chora, de verdade, minha alma chora, porque eu vejo muitos cristãos que se omitem. E eu vou falar porque eu aprendi errando. Uma vez eu estava lá na Caixa Econômica Federal, triste, ruim, amargurado com a vida, em pecado. Eu estava mal, porque eu havia pecado contra Deus e estou confessando aqui diante de vocês. Eu estava muito mal, gente. E eu estava esperando um amigo meu, e foi um sábado, e no banco eles estavam sacando o FGTS que havia liberado no governo Temer, né? Isso lá em 2015, 16, sei lá quando que foi. Eu estava esperando um amigo sacar e a gente ia embora. E nisso saiu um senhor com uma roupa bem desgastada, rasgada, um bonezinho, um homem muito simples, muito aparentemente humilde, pobre. Ele foi lá, acendeu um cigarro na minha frente e falou assim: o vício é uma desgraça, né? E adivinha o que que eu fiz? Eu virei as costas para ele. Tô falando eu, gente. Eu já tocava aqui no louvor, eu já pregava aqui na frente, eu já fui evangelizar, eu já fui visitar em hospital, eu já dei grupo estudo de célula, e naquele momento eu virei as costas para aquele homem, porque eu estava mal. E o que que o texto está dizendo? Na sua crise de fé, faça discípulo. E eu não fiz. E eu nunca vou esquecer desse dia.
Eu não sei se esse homem está vivo ainda. Eu não sei se esse homem teve uma oportunidade. Mas foi um tapa na minha cara, porque é como se ele falasse: meu irmão, eu preciso de uma palavra de Deus. E eu conhecia, eu sabia, eu vivia, e eu estava numa crise de fé. Eu aprendi a não desperdiçar essas oportunidades. E eu espero que você não desperdice para ter que aprender. Porque o arrependimento depois é cruel. É cruel. Você não está sozinho. Naquele momento, eu não estava sozinho. Naquele momento, mesmo tendo pecado, mesmo estando virado as costas para Deus, mesmo estando longe de Deus, não querendo saber de nada, de igreja, de. Jesus estava comigo ali naquele momento. E eu ignorei. Me dói o coração, gente, porque eu sou falho. Porque talvez todos os dias eu estou perdendo uma oportunidade. Eu quero convidar você a pensar que talvez você também esteja. Quantos já conheceram da graça de Deus pela sua boca? Quantos já conheceram do amor de Deus pela sua pregação? Quantos já ouviram a salvação, a mensagem de salvação pela sua disponibilidade naquele momento? Precisamos pensar, gente. Questão de Jesus, eu acho que você deveria fazer discípulos. É faça discípulos. Faça discípulos. E ele nos dá uma promessa que ele jamais vai nos abandonar. Todos os dias até o fim dos tempos. Todos os dias até a consumação de tudo. Jesus estará presente. Como? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você. O Deus Todo-Poderoso mora dentro de você. O Espírito de Deus está aí disponível o tempo todo. Só você não percebe. Você se sentir só, pense nisso. Mas Deus habita dentro de mim, eu não estou sozinho. Para um ser habitar dentro de outro ser, é só quando a mulher está grávida, tem uma vida ali dentro, né? Aí talvez ela não se sinta sozinha. O homem, para chegar assim, é só quando ele está com lombriga, né? Com verme dentro. Mas o Espírito Santo está o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E para encerrar, tem mais um aspecto que eu gostaria de trazer de como Jesus se faz presente no nosso dia. Sabe por quê? Porque aqui, nesse contexto onde nós lemos, o Espírito Santo não estava ainda presente no mundo. Jesus havia ressuscitado, mas ele não havia sido levado aos céus. E os apóstolos, os discípulos poderiam se perguntar, mas como ele se faz presente? Volta aí, Mateus 25. Volta 3 capítulos aí da sua leitura. Mateus 25. Mateus 25, versículo 34. Olha só o que está dizendo no 34. Então o rei dirá, o rei no caso é Jesus, tá? O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos, os cristãos no caso, responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como, como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E Jesus responderá:
Digo-lhes a verdade: o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus se faz presente todos os dias através das pessoas necessitadas ao nosso redor. Quando você vê uma pessoa necessitada, na sua cabeça tem que estar assim, ó, Jesus está ali, precisando. E aqui eu não estou falando para você dar esmola para todos os mendigos que aparecerem na sua frente. Porque a esmola não vai mudar a vida daquela pessoa. Vocês concordam? Mas está dizendo, se tem fome, dê comida. Se tem sede, dê água. Se está pelado, está com frio, dê roupa. Se está enfermo, ajude no que você puder. Se puder catar a pessoa e levar no hospital, leve. O bom samaritano fez isso, né? Eu nunca fui na cadeia visitar algum preso. Um dia talvez Deus vai me proporcionar essa oportunidade. Eu já fui ao hospital visitar doente. E muitas vezes um necessitado não é somente um necessitado físico, tá? Muitas vezes um necessitado pode ser uma pessoa que está em depressão. Muitas vezes um necessitado pode ser uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, que se sente perdida, que se sente desesperançosa. Uma pessoa que não sabe o que vai fazer da sua vida. Talvez uma pessoa esteja necessitada em desabafar das suas questões. E talvez você deva simplesmente ouvi-la. Não precisa falar nada às vezes, é só você ouvir. E toda vez que você atender uma pessoa em necessidade, você pode pensar, eu estou atendendo Jesus porque ele se faz presente. A presença de Jesus tem essas duas camadas. Tem essas duas camadas. Através do Espírito Santo dentro de nós, através da presença que nos anima, que nos renova, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos capacita para ir e fazer discípulos. Jesus se faz presente através do Espírito Santo. Mas, por outro lado, Jesus se faz presente através de pessoas que precisam da sua ajuda. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê um coração que transborda amor, um coração generoso, um coração paciente, um coração que se importa pelo outro de verdade. Porque se não tem amor, já falamos que não vai valer de nada. Então, se você tem dificuldades, mais uma vez eu falo, hoje nós podemos orar. Hoje você pode entregar sua dificuldade para Deus. Hoje você pode falar com Ele. Hoje você pode expressar para Ele. Que a sua vida está corrida. Perceba, gente. As desculpas não é para mim que você vai dar. Quando você fala para mim, não tenho tempo, não posso, não dá, não quero. Gente, não é para mim. É para Ele. Foi Ele que mandou fazer, não fui eu. Então eu quero que você pense nisso. Quero que você ore sobre isso. Ore a palavra. Em vez de você ficar todos os dias orando, Deus abençoa meu dia, abençoa o negócio que eu vou fazer lá, prover minhas necessidades. Em vez de você só orar por eu, fala assim, Deus, ó, hoje eu li, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E não se esqueçam, estarei com vocês todos os dias até o fim do tempo. Jesus, acabei de ler isso aqui. Como que eu faço isso, Jesus? Como que eu faço para ir? Como que eu faço para batizar? Como que eu faço para ensinar? Eu estou com dificuldade, Jesus, eu não sei fazer. Mas eu escutei o cara chato lá falando um monte de domingo que eu preciso fazer, então eu quero fazer. Ore a palavra. Experimenta fazer isso. Quando você lê um versículo, experimenta orar aquilo. Deus, como é que eu faço? Como que eu vou? Como que eu entendo? Como que eu aplico? Verse, relacionamento. Relacionamento. Intenções. Tenha intenções.
com Deus e com as pessoas, e você verá a diferença. Você verá a diferença, tenho certeza disso. Amém? Vamos levantar para a gente encerrar com uma oração? Senhor Jesus, quero te agradecer. Agradecer pela nossa vida, agradecer porque um dia esta mensagem do Evangelho chegou até nós. Queremos agradecer porque um dia alguém obedeceu à comissão de ir e fazer discípulos, nos convidando, nos chamando, orando por nós, nos ensinando, nem que seja um pouco. Um dia uma pessoa atendeu o chamado. Um dia a pessoa obedeceu o ID, atendeu a comissão, cumpriu com esse voto que o Senhor deixa conosco. E hoje somos encorajados a fazer o mesmo. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude com as nossas dificuldades. Eu sei, eu entendo que todos nós temos trabalho, temos nossos estudos, temos a educação dos filhos, que nos toma muito tempo, nós temos muitas coisas que disputam na nossa agenda um grau de prioridade. Mas existe uma prioridade que está acima, que é aquilo que o Senhor mandou fazer. E na maioria das vezes, Pai, nós olhamos somente para a nossa agenda e não fazemos nada daquilo que o Senhor mandou e fazemos somente aquilo que nós queremos. E hoje eu peço que a tua igreja possa parar e pensar. Possamos refletir, Deus, possamos meditar nisso, na grande comissão, no que temos feito, no que temos deixado de fazer, no que somos convidados a fazer, quais são as condições para tudo isso. Possamos lembrar, Deus, que a tua autoridade está sobre nós, o teu poder se manifesta em nós e através de nós. Possamos nos lembrar que há um foco na nossa missão, ser e fazer discípulos, batizar, ensinar. Nos ajude que nós temos uma promessa dentro da missão, que é a tua presença gloriosa, todos os dias da nossa vida, Deus. Que a gente nunca se esqueça, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanto problema, mesmo com tanto pensamento e sentimento ruim, a gente jamais venha esquecer que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, por um lado, por meio do Espírito Santo, que nos capacita e nos leva, nos conduz para realizar aquilo que o Senhor deseja. E ao mesmo tempo, o Senhor está presente através dos necessitados, Pai. Nos ajude a perceber os necessitados. Seja os colegas na escola, na faculdade, no trabalho, funcionários, patrão. Seja as pessoas da nossa família, seja os nossos amigos que passam por dificuldades também. Nos ajude a perceber. E que no nosso caminho, enquanto nós andamos, enquanto vamos, enquanto vivemos, possamos todos nós fazer discípulos. Em nome de Jesus. Nos ajude, Deus, nos ajude. Temos dificuldade, temos limitações, temos barreira, mas hoje pedimos pela tua ajuda. Que em nome de Jesus, o Senhor se compadeça de nós, nos dê o teu poder, a tua santidade, o teu amor e a tua capacidade, para que assim possamos cumprir com a grande comissão. Nos ajude, nos conceda graça por mais uma semana. Em tudo que a gente faça, venhamos glorificar o teu santo nome. Continue provendo as nossas necessidades. Continue cuidando daquilo que nos falta, Senhor. E o Senhor esteja à frente de tudo a nossa vida. Abençoe o nosso tempo em família, hoje, domingo. O tempo em que nós ainda temos para descansar também. O tempo que nós temos para pensar, refletir acerca da nossa vida. Que o Senhor fale conosco. Fala com a tua igreja. Fala com meus irmãos, fala com os teus filhos, com os teus discípulos, Pai. E que esta voz seja mais importante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão gloriosa do Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Amém e amém.